Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O que você tem feito de verdade para conquistar a tua liberdade financeira? Não é o que você sonha, não é o que você planeja para algum dia, mas o que você tem feito hoje. O que é que você tem feito hoje para conquistar a sua liberdade financeira? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vejo muita gente falando que quer ser livre, que quer não depender mais de chefe, que quer ter liberdade para viver a vida tranquilo, mas quando eu vejo a pessoa sequer deu o primeiro passo, sequer teve a iniciativa de começar alguma coisa. É a mesma coisa que eu chegar aqui para você e falar, eu quero correr uma maratona. Tá, beleza, mas eu já corri 1 quilômetro pelo menos? Eu nunca corri 1 quilômetro. Como que eu vou correr uma maratona? Você consegue entender? E essa parte de desejo é o que trava muitas pessoas, porque elas dizem que querem começar tal coisa, querem enriquecer, querem correr não sei o que, querem conquistar não sei o que, mas no final ela só desejou. Agir é a grande diferença. É isso que separa quem só fala de quem realmente vai lá e faz. Ou pelo menos vai lá e tenta fazer. E muita gente ainda hoje confunde liberdade financeira com aquela riqueza extravagante. Acha que liberdade financeira é comprar carro importado, comprar uma mansão dos sonhos, viajar para a Europa todo mês. E se você é uma pessoa que pensa dessa forma, eu preciso te falar que isso tá longe de ser riqueza, ou isso tá longe de ser liberdade financeira. Isso é apenas ostentação. Liberdade financeira, quando você vai olhar a essência de verdade, é muito mais simples do que isso. E por mais que ela seja simples, ao mesmo tempo ela consegue ser poderosa. Que é nada mais, nada menos do que ter escolha. É você poder dizer não quando um trabalho para você não faz sentido. É não se preocupar quando o seu carro quebra. Não se desesperar tanto, pelo menos pensando financeiramente, quando sua família adoece, quando seu filho adoece, quando você adoece, ou quando alguma coisa de emergência acontece, você fica mais tranquilo, você consegue dormir melhor. É poder planejar o futuro, o seu futuro sem medo, com mais tranquilidade, sem ter aquela preocupação do que pode acontecer amanhã, com medo de que tudo desmorone no outro dia. Ou seja, no fim das contas, liberdade financeira nada mais é que ter paz de espírito. É não ser refém do dinheiro, e sim usar ele como uma ferramenta para você construir a vida que você quer para o seu futuro. E não gastar para mostrar para os outros o que você não é. Porque imagina duas pessoas, o João e a Maria. O João é esse carinha aqui, ó. O João é esse carinha. João é um cara que tem aquele cargo top. Ele trabalha numa empresa top, recebe um salário top, mas ele gasta tudo com o que vê. Então ele tem um carro do ano, todo ano ele tá trocando de carro. Ele também tem aquele celularzão top. É, meu filho, ele tem aquele celularzão top. No caso, ele tem o lançamento, o iPhone 17 que saiu agora há pouco. João também, nas redes sociais, ele é o ricão. Então ele vai pra praia, posta foto na balada, faz tudo. Ele faz tudo, cara. O cara ele é o ricão, cara. Não tem pra onde correr. Porém, João é o tipo de cara que ele gasta tudo e não pensa no futuro. Ele é o tipo de pessoa que se o salário atrasar um mês, ele tá lascado. Ele não tem de onde tirar pra pagar a fatura do cartão, pra pagar o seguro do carro. Ele não tem. Ele tá lascado. Sim, ele também tem uma mansão, né? Que eu botei até aqui, ele tem uma mansão. Casa top aqui, a casa é top dele. Então o João vive dessa forma, vive sem pensar no futuro. Se por acaso ele perdeu o emprego, aí meu amigo, isso tudo desmorona de vez, a dívida vai lá pra cima e ele tá lascado de vez. Pra se reerguer vai ser difícil. Só que a outra pessoa que eu vou usar aqui como exemplo é a Maria. A Maria é essa gatona aqui, ó. Ô mulher bonita da poxa, velho. Essa é a Maria, que eu desenhei parecendo que eu tenho 5 anos de idade na pré-escola. Mas enfim, essa é a Maria. A Maria é o tipo de pessoa que não tem um cargo tão elevado quanto o João, então ela ganha menos. Porém, um diferencial do João é que ela é organizada. Então, ela pega uma parte do que ganha e coloca no banco. Ela guarda. Olha que legal. Ela guarda uma parte do que ganha. Todo santo mês também ela investe em coisas simples, cara, como um CDB, um fundo imobiliário. Ela faz a sua reserva de emergência, então todo mês do saláriozinho dela que cai lá, ela tira uma parte e investe no seu futuro. Outra coisa que ela tem também é um carro, porém aqui o carro não é do ano e ela nem liga se é um carro mais velho, se é um carro mais tranquilo, mais simplesinho. O que importa é ela ter um carrinho ali para ela se locomover. Ela tem um celular também, só que o celular dela é mais tranquilo. Não é aquele iPhone 17, nem é um lançamento. Então você vê que a Maria é uma pessoa mais tranquila de se viver. Ela não está se importando tanto com riqueza, mas ela pensa no futuro
e compra coisas que realmente importam naquele momento. Não coisas de luxo, mas sim coisas que vão beneficiar ela de alguma forma, mesmo sendo simples, como o carro, por exemplo. Mas citando o mesmo ponto do João, onde ele passou um mês sem receber o salário, se por acaso o salário dela atrasar um mês, ela está protegida. Se por acaso ela chegar a perder o seu emprego, ela também está protegida, pelo menos por alguns meses, já que ela tem a reserva de emergência para ajudar ela a se manter nesse meio período até ela arrumar outro emprego. Então, no fim, quem desses dois aqui, o João ou a Maria, você acha que tem mais liberdade financeira? O João, por mostrar ter carro de luxo, ter celular de luxo, ter mansão de luxo, gastar em balada, postar nas redes sociais, ou a Maria, que vive ali abaixo do que ganha, investe parte do seu salário, tem uma reserva de emergência? Eu vou deixar você responder para você mesmo. Eu acredito que você tem a resposta certa. Se você respondeu o João, aí, meu amigo, você precisa rever a sua mentalidade financeira. Mas o grande ponto que eu quero trazer com essa história em breve aqui é que liberdade financeira não tem nada a ver com quanto você ganha. Muito pelo contrário, está totalmente interligado com o que você faz com o que ganha hoje. Porque não adianta nada você ser que nem o João, que ganha 20 mil reais ou mais e gastar muito mais, sendo que você não está construindo nada para o futuro, sem pensar no futuro, sem pensar em investir para lá na frente você ter liberdade financeira. É melhor você ganhar 5 do que você ganhar 20 e gastar tudo. É melhor você ganhar 5 e investir metade do que ganhar muito mais e lá na frente tá ferrado, cheio de dívidas. E outro ponto interessante, se você ganha pouco e já tem essa organização financeira, quando você tiver muito, você vai ter mais organização financeira. Isso que é interessante. Muita gente que ganha pouco e gasta tudo, até mais do que ganha, tem uma mentalidade de que quando eu for rico, aí sim, eu vou saber administrar meu dinheiro. Só que aí que está o problema. Quando essa pessoa for rica ou se tornar rica, se é que vai se tornar gastando tudo hoje, quando chegar lá na frente e ela estiver ganhando muito mais do que ganha hoje, ela vai estar vivendo da mesma forma, vivendo um dia após o outro, sempre correndo atrás de mais, de mais, de mais e nunca vai dar conta, porque cara, o salário sempre vai estar abaixo do que ela está gastando, que está lá em cima. Então espero demais que você tenha entendido esse meu ponto, que liberdade não tem nada a ver com quanto você ganha, mas sim em como você escolhe usar o que você ganha hoje. E nesse livro aqui, que é a Psicologia Financeira, ele tem uma frase que resume isso de forma brilhante. Fortuna é aquilo que você não vê. Porque pensa comigo, a riqueza verdadeira, ela não está no carro do ano que o fulaninho compra, no celular de última geração que fulano comprou, nem naquela viagem caríssima que postaram no Instagram. Muito pelo contrário, a riqueza de fato está no dinheiro que não foi gasto, naqueles investimentos que crescem em silêncio, nas escolhas de viver abaixo do que ganha, ou seja, quanto menos você sentir aquela necessidade de mostrar que você é rico, que você tem dinheiro, que você tem um carro, que você tem um celular de última geração, mais você constrói sua liberdade financeira em silêncio, caladinho, não precisa mostrar nada para ninguém. E essa é a ideia central da liberdade financeira. Liberdade financeira não é para ser mostrada para as pessoas, é para você ter liberdade, é para você sentir a liberdade, não para você demonstrar com objetos externos, com itens que não demonstram nada, porque uma pessoa na rua que tem um carrão top, ela pode estar endividada até a alma, cara. Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que ela é rica, isso não quer dizer que ela tem liberdade financeira. Então, resumindo esse ponto, riqueza não é sobre ostentação, e sim sobre aquele patrimônio que está guardado, que você está investindo e até aquilo que você não decidiu gastar. E quando eu comecei a me interessar por finanças, eu achava que liberdade financeira era algo muito distante. Tipo, por muitas vezes eu pensava, não, isso aqui é só para milionário, não, isso aqui é só para quem tem dinheiro. Mas com o passar do tempo que eu fui me aprofundando e entendendo, eu percebi que não é bem assim. E até existem sinais que dizem pra gente se a gente tá no caminho certo e se a gente tá caminhando em direção à liberdade financeira. E talvez você também já tenha se perguntado, ou até hoje você se pergunta, tá, mas como eu sei se eu tô no caminho certo? Como eu sei se eu já tenho algum sinal de liberdade financeira na minha vida? Então eu separei alguns pontos, alguns sinais que indicam que a gente tá no caminho da liberdade. Que se você já pratica algum deles, com certeza você já tá próximo da liberdade financeira ou tá no caminho certo. E um deles é você ter reserva de emergência. Se por acaso você já tem um dinheiro guardado para imprevistos, isso já quer dizer que você já tá muito mais livre do que a maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque não tem nada mais
mais escravizante do que você viver com medo do amanhã. E eu sei que uma reserva de emergência, uma reserva que seja, não vai te deixar rico. Mas, cara, vai te dar tranquilidade. Você vai conseguir dormir bem, você vai poder relaxar. Se acontecer algum imprevisto, você vai ter como arcar com aquilo. Cara, qualquer coisa que acontecer, você tem para onde correr. Você não vai ficar preso indo para cartão de crédito ou, pior ainda, tendo que pegar empréstimo no banco com juros altíssimos. Então você entende que reserva de emergência é super importante. Volto a dizer, não vai te deixar rico, mas cara, vai te dar uma tranquilidade imensa. E sem dúvidas, reserva de emergência, digamos que seja a base para construir riqueza. Outro ponto para você analisar é se você investe com consistência. Não importa se você investe pouco, o que vai mudar sua vida financeira de fato é a consistência. R$ 100 que você investe hoje é muito melhor do que você prometer que vai guardar R$ 1.000 algum dia. Às vezes você promete, mas aí acontecem outras coisas e você não coloca aqueles 1.000. Então se você tem R$ 100 para investir hoje, se você tem R$ 50 para investir hoje, invista. Se você tem R$30, R$20, R$10, invista mesmo assim. A liberdade vem dessa disciplina diária, dessa consistência. Você não pode esperar pelo momento certo de quando você tiver dinheiro, aí eu começo a investir. Não, muito pelo contrário. Você precisa começar hoje, porque aí você vai construindo patrimônio. E aquele dinheiro que você está colocando de pouquinho em pouquinho, vai crescendo e virando uma bola de neve. Que aí vai juntar com mais. Quando você vai ver, você tá com um montante bem legal. E aí lá na frente você vai dizer, caramba, se eu não tivesse começado, eu não teria o que eu tenho hoje. Então, se você já é daqueles que investe com consistência, com certeza você está no caminho da liberdade financeira. Outro ponto que não é tão importante assim, mas você deve levar em consideração é não ter apenas uma fonte de renda. Porque se todo o dinheiro que você recebe vem de apenas uma fonte de renda, digamos que você está meio que vulnerável. A liberdade realmente começa quando você entende que pode e que precisa diversificar as suas fontes de renda. Talvez começar um negócio paralelo ao que você já faz, talvez usar os investimentos como uma fonte de renda, ou talvez até montar uma renda extra na internet. Daí você vê qual é o que se encaixa mais no seu perfil. Tem gente que prefere arriscar em vir aqui e falar com a câmera, postar na internet. Tem gente que prefere arriscar e abrir um negócio. Enfim, tem várias opções para você fazer uma renda extra ou tornar aquela fonte a segunda opção, para não depender apenas da sua principal. Então não depender só de uma fonte de renda é super importante. Seja para acelerar o seu processo de investimentos, para que a bola de neve corra bem mais rápido, ou para te dar mais segurança, seja o que for. Esse ponto é super importante para quem está construindo liberdade financeira. Outro ponto super importante é controlar as dívidas. Dívida não é só matemática, também tem um lado emocional, porque quando a gente deve, a gente perde a paz. Você dorme mal, você se estressa mais, você não tem paz. É horrível, uma sensação horrível. E eu sei que se você está devendo agora, você vai concordar comigo. E liberdade não quer dizer que você nunca vai dever. Muito pelo contrário, você vai dever. Até porque todos os dias a gente está devendo. Mas a ideia é controlar suas dívidas e não ser refém de juros altíssimos, dívidas exorbitantes no cartão de crédito. Então é basicamente sobre você mandar no seu dinheiro, não o banco. Você trabalhar, pegar aquele dinheiro, investir e não entregar na mão do banco assim, ó, de juros, de pagamentos aleatórios, entendeu? Então se você ainda não começou, controle as suas dívidas. Que esse é um dos pontos cruciais para quem quer ter liberdade financeira. Esse aqui é essencial para quem quer ter liberdade. Pensar no longo prazo. Muitas pessoas vivem pensando só no hoje, só no agora. E nunca pensam no futuro, nunca pensam a longo prazo. E a liberdade começa quando a gente começa a pensar no futuro. Tá, você para e pensa, onde eu quero estar daqui 5 ou 10 anos? Quando você fala isso, muita gente se assusta. Cara, como assim eu vou pensar em 10 anos? Como assim eu vou pensar daqui 5 anos? Eu tenho que pensar no agora. Só que esse pensamento é tão simples, tão fraco, que não faz o mínimo sentido. Será que 10 anos atrás, essas mesmas pessoas que não pensam daqui 10 anos para frente, sabiam a situação que iam estar hoje? Será que se elas não tomassem decisões melhores lá atrás, elas estariam melhores hoje? Eu com certeza, daqui 5, 10 anos, eu quero estar muito melhor do que eu estou hoje. Isso financeiramente, emocionalmente, tudo. Então pensar no longo prazo, pensar no futuro é essencial. Você não pode se limitar a pensar só no agora. Isso não se reflete só a dinheiro.
Isso também se reflete à sua vida profissional, aos seus hábitos, aos seus costumes, às coisas que você quer mudar. Então pensar no longo prazo é super importante para quem está construindo riqueza, para quem está saindo do zero e construindo patrimônio, saindo da zona de conforto e lutando cada dia para chegar daqui 5 anos, 10 anos, ter alguma coisa para dizer, cara, que bom que eu comecei lá atrás, que bom que eu passei esses 10 anos fazendo isso para chegar aqui e conquistar, ter liberdade e ter um patrimônio para dizer que é meu, que foi suor meu. Então se você nunca chegou a pensar nisso, pare de ser imediatista e pense no longo prazo. E olha só, liberdade financeira não é aquilo que você vai construir com um passe de mágica. Não vai ser construída de um dia para a noite. Ela não vai cair do céu. A liberdade financeira ela vai ser construída de pouquinho em pouquinho. Assim como uma casa precisa dos alicerces, depois as paredes, depois o resto, são pequenas escolhas que a gente vai fazer ali, ó, todo santo dia. E são essas pequenas escolhas que viram resultados do futuro, resultados incríveis que lá na frente você vai se agradecer de ter começado hoje. Então eu quero te perguntar novamente, o que você tem feito para conquistar a sua liberdade financeira? Seja sincero ou sincera consigo mesmo e comenta aqui embaixo. Às vezes, só de você escrever isso, você já percebe se está caminhando no caminho certo ou se precisa ajustar alguma coisa. E eu quero de coração ver a resposta de vocês. E também a sua resposta pode ser ajuda para outras pessoas. E sua visão pode ajudar alguém que está exatamente naquele ponto que você passou, que você superou. Então comente aí embaixo o que você tem feito para conquistar a sua liberdade financeira. E outra coisa que eu quero que você leve com você. Ninguém vai te salvar. Não vai ser o governo, não vai ser um familiar, não vai ser o seu chefe. Não vai ser ganhar na loteria, é você quem vai abrir os olhos e vai se salvar. Isso aqui é maravilhoso demais, porque isso significa que você tem o controle do seu futuro nas mãos. E se você quiser entender mais sobre essa ideia de que ninguém vai te salvar financeiramente e o lado bom disso tudo, clica nesse vídeo aqui, ó, onde eu falo exatamente sobre isso. Esse vídeo tá bem legal, eu tenho certeza que você vai curtir. Então clica nele que eu tô te esperando lá.